O homem aceitou seu destino cruel, baixando a cabeça diante da sentença final. Sua vida de lealdade não valera de nada. Mesmo tendo servido fielmente como o cão de caça da família, ele foi traído e incriminado. Agora, restava apenas o cadafalso frio, aguardando sua execução. A lâmina pesada despencou, cortando não apenas sua vida, mas também seus laços com aquele mundo ingrato. No entanto, a morte não trouxe descanso. Sua alma permaneceu inquieta, assombrada pelas sombras daqueles que o traíram. A determinação queimou através do vazio. Ele jurou que, se tivesse outra chance, jamais viveria como um cão de caça descartável novamente. De repente, a escuridão foi rompida por luz e sons. Ele despertou, mas seu corpo não respondia como deveria. O protagonista tentou falar, mas apenas um choro infantil escapou de seus lábios. A confusão tomou conta de sua mente. Ao sentir suas próprias mãos pequenas e frágeis, o choque o paralisou. Ele percebeu que havia retornado ao início de tudo. A atmosfera opressiva era inconfundível. Ele estava de volta ao pesadelo onde tudo começou. A propriedade da família Baskerville. O berçário estava lotado, repleto de recém-nascidos, chorando, alheios ao destino brutal que aquela família reservava para eles. Então, uma presença aterrorizante surgiu. O patriarca da família entrou no recinto, emanando uma aura de pura autoridade e malícia. O líder caminhou entre os berços com desprezo, declarando friamente que não via potencial algum, apenas decepção naquela nova geração. O homem parou de caminhar subitamente. Algo em meio ao choro generalizado chamou sua atenção. Seu olhar penetrante se estreitou, focando com interesse predatório em um único berço. O bebê encarou a patriarca de volta, sustentando o olhar com uma consciência e um ódio que nenhuma criança recém-nascida deveria possuir. O patriarca não demonstrava qualquer afeto paternal. Para ele, aquelas crianças eram apenas ferramentas em potencial para o futuro do clã. O protagonista ouviu aquelas palavras frias e sentiu o peso da cruel filosofia que regia aquela casa desde o berço. O líder da família continuou seu julgamento impiedoso, indiferente à fragilidade das vidas diante dele. O recém-nascido tentou se mover, confrontado subitamente pela memória amarga de sua vida anterior e do destino que o aguardava. Ele recordou o que significava servir aquela família, vestindo o manto da escuridão como um executor silencioso. A única exigência para sua existência passada fora a devoção absoluta à missão, vivendo e morrendo como um animal leal. Assassinatos, espionagem e ameaças faziam parte da rotina. Um cão de caça precisava se sujar para manter seus mestres intocáveis. Tudo o que ele desejava naquela época era o reconhecimento daquele homem, acreditando que sua lealdade seria recompensada. Após uma década de guerras sangrentas contra demônios, ele imaginou que finalmente alcançaria a glória prometida. No entanto, o fim da caçada significava apenas que o cão leal havia se tornado descartável e perigoso. O conhecimento excessivo tornou-se sua sentença de morte, uma traição que agora fazia o bebê cerrar os punhos em fúria. Mas a raiva colidiu com a realidade frustrante de seu corpo frágil, incapaz de agir contra seus inimigos naquele momento. Mesmo limitado fisicamente, o ódio em seus olhos queimava com a intensidade de um guerreiro veterano, recusando-se a aceitar a impotência. Ele sabia exatamente onde estava, no berço cruel onde os verdadeiros monstros da família Baskerville eram forjados. A provação começava imediatamente. Para sobreviver àquela linhagem, as crianças eram lançadas ao perigo antes mesmo de aprenderem a andar. O patriarca segurou o recém-nascido precariamente sobre as águas, iniciando o cruel ritual de batismo da família. Aquele não era um rio comum, mas o lendário Styx, cujas correntes eram conhecidas por ceifar os fracos. Memórias de dores passadas assolaram a mente do protagonista. Ele conhecia bem a sensação de estar à beira da morte.
Mesmo naquele corpo frágil, seu instinto de assassino prevaleceu. Ele se preparou mentalmente para o impacto. Os observadores assistiam com frieza, aguardando para ver se a criança sobreviveria ou seria descartada. Sem qualquer cerimônia, o bebê foi solto, despencando em direção ao abismo líquido. A água gelada o envolveu instantaneamente, isolando-o do mundo da superfície. Seu corpo pequeno afundava, incapaz de lutar fisicamente contra a densidade da água. A pressão aumentava rapidamente, ameaçando esmagar seus pulmões ainda não desenvolvidos. Contudo, ele manteve a calma. Usando sua consciência adulta, prendeu a respiração e focou apenas em sobreviver ao tempo necessário. Na margem, o pânico começou a surgir entre os servos. O tempo decorrido já seria fatal para qualquer criança normal. O patriarca, no entanto, apenas sorriu. Aquela resistência anormal era exatamente o sinal de força que ele desejava ver. O mordomo confirmou a passagem dos minutos, registrando um feito impossível para um recém-nascido. Enquanto os subordinados temiam o pior, o líder da família deliciava-se com a tenacidade demonstrada pelo filho. Satisfeito com a prova de poder, o pai finalmente deu a ordem para encerrar o teste mortal. O protagonista recusou-se a ceder, determinado a não facilitar as coisas para aqueles que o testavam. Ele tapou o nariz com força, bloqueando qualquer instinto natural de respirar para prolongar sua submersão. Enquanto seu corpo afundava, sua mente adulta mantinha o controle absoluto, ignorando o pânico físico. Seus pulmões começaram a arder, exigindo oxigênio, mas ele ordenou a si mesmo que aguentasse a dor. O tempo parecia se arrastar no silêncio das águas, cada segundo sendo uma batalha vencida contra a morte. O teste foi subitamente interrompido quando uma mão firme agarrou seu tornozelo, puxando-o para a superfície. O patriarca içou a criança, constatando com frieza que nem mesmo o rio Styx fora capaz de eliminá-lo. Em vez de chorar ou engasgar, o bebê preparou sua pequena retaliação com uma ferocidade inesperada. Hugo manteve o filho pendurado, aguardando alguma reação de medo, mas encontrou apenas silêncio. O líder da família sorriu, genuinamente entretido pela resistência anormal daquele recém-nascido. O protagonista, no entanto, sentiu a humilhação daquela posição alimentar, ainda mais seu ódio antigo. Decidido a marcar aquele momento, ele cravou os dentes na mão do pai, desejando que Hugo aproveitasse enquanto podia. A aura que emanou da criança naquele instante não era humana, mas sim a de uma besta selvagem. Toda a fúria de sua vida passada manifestou-se, revelando a verdadeira natureza do espírito que habitava aquele corpo. Com o olhar ardendo em chamas vermelhas, o bebê deixou claro que a guerra entre eles havia começado. O guerreiro recordou sua vida passada. Aos 29 anos, ele percebeu que sua técnica jamais superaria a dos nobres, até que o portal para o reino demoníaco se abriu. Naquela época, ele mergulhou na escuridão, buscando um poder que transcendesse suas limitações humanas. A corrupção começou a tomar conta, marcando sua alma e transformando sua essência. Ele aceitou as cicatrizes e a dor como o preço necessário pela força que tanto desejava. O homem tornou-se uma arma viva, forjada pela brutalidade e temida por seus inimigos. Mas nem todo aquele poder impediu sua execução. A lembrança do golpe final, separando sua cabeça do corpo, ainda era vívida. O bebê despertou sobressaltado, o suor frio cobrindo sua pele, enquanto o terror da morte antiga se dissipava. Ainda agitado pelo pesadelo, ele tentou se mover, rolando desajeitadamente para fora das cobertas em busca de estabilidade. Foi então que notou algo estranho. Alguém trouxe um objeto que emanava uma aura perigosa para dentro do quarto. Seus instintos de veterano dispararam imediatamente. Ele sabia que aquilo não era um presente inofensivo. A serva deixou o baú estrategicamente posicionado e virou as costas, abandonando a criança à própria sorte. A tampa se destrancou sozinha, liberando uma névoa densa e malévola que estava contida no interior. Da fumaça escura,
uma serpente materializou-se, fixando suas presas na criança aparentemente indefesa. A criatura sibilou com hostilidade, revelando ser uma abominação mágica enviada para assassiná-lo. Contudo, o protagonista não chorou. Ele firmou sua base frágil e preparou-se para o combate, decidido a não morrer novamente. O ataque foi súbito e letal, projetado para extinguir a vida do herdeiro, antes mesmo que ela começasse. No entanto, a vítima não era uma criança comum. O protagonista firmou sua postura, recusando-se a ceder ao medo instintivo. Seus reflexos de guerreiro veterano assumiram o controle, interceptando o golpe mortal com precisão sobrenatural. A linhagem violenta dos Baskerville despertou em seu sangue, transformando a luta pela sobrevivência em um ato de dominação brutal. A criatura mágica sucumbiu, incapaz de superar a força de vontade esmagadora de seu pequeno oponente. O silêncio retornou ao quarto, marcando o fim de uma noite que deveria ter sido a última. Pela manhã, os servos que vieram verificar o sucesso do assassinato estancaram, paralisados pelo choque. O jovem mestre dormia placidamente, cercado pelos restos destroçados daqueles que ousaram atentar contra sua vida. Os anos passaram e a sobrevivência naquele ninho de víboras exigiu vigilância constante enquanto ele crescia. Embora seu corpo tivesse mudado, a mente afiada e implacável do guerreiro permanecia a mesma. Agora integrado à rotina da academia familiar, o protagonista se misturava aos outros jovens, ocultando seu verdadeiro potencial. A instrução teórica começou, delineando as regras rígidas de poder que governavam o mundo da esgrima. O instrutor detalhou as hierarquias marciais, explicando como a manipulação de energia definia o valor de um espadachim. Foi estabelecido que a simples capacidade de revestir a lâmina com mana era o divisor de águas entre um novato e um especialista. O auge da técnica, contudo, exigia um domínio absoluto, permitindo que o poder fluísse livremente pela arma. A reação dos outros estudantes foi imediata. O choque tomou conta da sala diante do que acabaram de presenciar. O protagonista, no entanto, ignorou a comoção. Ele sabia que precisava desesperadamente de recursos para recuperar o poder de sua vida passada antes da cerimônia. Seus pensamentos profundos e distantes, contudo, não passaram despercebidos pelo olhar analítico do instrutor. Alheio à atenção que atraía, o jovem Baskerville permaneceu sentado, traçando mentalmente seus planos de sobrevivência. Ele precisava ser meticuloso. Qualquer passo em falso naquela casa cheia de inimigos poderia resultar em outra morte prematura. De repente, sua concentração foi quebrada pela aproximação maliciosa de 3 figuras que buscavam confusão. Sem qualquer aviso, um deles o empurrou violentamente, tentando impor domínio físico e provocar uma reação de medo. O trio cercou o protagonista, encurralando-o enquanto questionavam com escárnio sobre os rumores estranhos que circulavam a seu respeito. O jovem apenas encarou seus agressores com frieza, sem se deixar abalar pelas provocações infantis daqueles que se julgavam superiores. Para quem já havia enfrentado a morte e assassinos reais nas sombras, a postura ameaçadora daquelas crianças era insignificante. Irritados com a falta de reação e o silêncio desafiador, os trigêmeos Baskerville perderam a paciência e começaram a gritar, acusando-o de mentir. Eles repetiram seu desprezo em uníssono, tentando quebrar o espírito do garoto, através da intimidação numérica e verbal. A situação escalou perigosamente quando um deles decidiu sacar uma lâmina, apontando-a diretamente para o pescoço do protagonista. O agressor sorriu com arrogância, confiante de que a presença do aço frio finalmente traria o medo à tona nos olhos do primo. Ao lado, o outro irmão riu com entusiasmo, encorajando a violência iminente, como se aquele ato covarde fosse apenas um jogo divertido. Um dos trigêmeos prendeu o jovem em um estrangulamento, zombando sobre quanto tempo ele aguentaria sem ar, esperando ver o desespero em seu rosto. Contudo, o protagonista permaneceu imóvel. Em vez de pânico,
Ele apenas calculou o tempo, tratando a agressão como um mero teste de resistência. Os outros irmãos assistiam com sorrisos cruéis, aguardando o momento exato em que a vítima desmaiaria ou imploraria por misericórdia. Mas os minutos passaram e a diversão transformou-se em incredulidade. Eles perceberam que o alvo não demonstrava qualquer sinal de fraqueza. O medo começou a substituir a arrogância nos rostos dos observadores. Aquela resistência física era impossível para uma criança comum. Quem estava sofrendo era o agressor. O menino sentiu seus braços queimarem pelo esforço contínuo, enquanto seu prisioneiro permanecia sólido como uma rocha. Percebendo a mudança na atmosfera, os outros dois ordenaram que o irmão soltasse a presa, desesperados para encerrar o confronto. O braço do agressor, no entanto, travou. Ele sentiu uma pressão esmagadora, percebendo com horror que não tinha mais controle sobre a situação. O grupo recuou bruscamente. A dinâmica de poder havia se invertido completamente, deixando os bullies confusos e na defensiva. O protagonista, então, revelou sua verdadeira natureza. Um sorriso sádico surgiu, expondo a sede de sangue de um veterano de guerra reencarnado. Aterrorizados pela aura assassina, os irmãos tentaram negar a gravidade de suas ações, tremendo diante daquele que tentaram intimidar. O pavor paralisou o grupo. Eles perceberam tarde demais que haviam provocado um predador disfarçado de presa. O jovem espadachim suspirou, decepcionado com a covardia deles, e preparou-se para sair, ignorando a existência dos agressores. Mas a humilhação foi insuportável. Cego pela raiva e pelo medo, um dos irmãos atacou pelas costas, com uma adaga, visando matar. Foi um erro fatal. O protagonista previu o movimento covarde e reagiu instantaneamente para neutralizar a ameaça armada. O pavor paralisou o agressor instantaneamente. Ele percebeu, tarde demais, o erro fatal que havia cometido ao subestimar seu alvo. A lâmina, destinada a ferir mortalmente, encontrou apenas a pedra fria da parede. O golpe traiçoeiro havia falhado completamente. O protagonista interceptou o ataque sem esforço, segurando o pulso do inimigo com uma força esmagadora. O jovem Baskerville caiu de joelhos, totalmente dominado. Uma sede de sangue antiga e terrível emanou do protagonista. Ele sorriu, divertindo-se com a audácia imprudente daquelas crianças. O agressor tentou recuar, mas era inútil. A diferença de habilidade e poder entre eles era abismal, tornando qualquer resistência patética. O ex-servo decidiu que era hora de ensinar uma lição permanente. Não haveria piedade para aquela tentativa de assassinato pelas costas. O pânico tomou conta do jovem no chão, que previu a dor excruciante prestes a chegar e gritou em desespero. Com um movimento seco e impiedoso, o protagonista torceu o membro do adversário. O som de ossos estalando ecoou violentamente pelo corredor. Os outros irmãos assistiram, petrificados, enquanto o companheiro desabava em agonia. A arrogância do grupo desapareceu num instante diante daquela brutalidade. O último dos trigêmeos, movido pelo desespero e pela raiva cega, cerrou os dentes. Ele se recusou a aceitar a derrota sem tentar um último ataque. Foi um esforço fútil. O protagonista desviou facilmente da investida desajeitada e contra-atacou com um golpe preciso, derrubando o último oponente. Com os 3 agressores neutralizados, o protagonista assumiu uma postura relaxada. Ele ofereceu palavras de falso consolo, carregadas de um sarcasmo frio, mas a lição ainda não havia terminado. Ele se abaixou calmamente e recolheu a arma que havia sido usada na tentativa de traição. O jovem examinou a lâmina com naturalidade, sugerindo que poderia devolvê-la da pior forma possível. O terror nos olhos do irmão consciente atingiu o ápice. Derrotados, sangrando e humilhados, os trigêmeos se encolheram juntos. Eles finalmente entenderam quem era o verdadeiro predador naquela família. Os trigêmeos desabaram, com a vontade de lutar completamente destruída. A lâmina caiu no chão,
marcando o fim da arrogância deles diante de uma força superior. O protagonista virou as costas, perdendo o interesse. Ele decidiu que aqueles fracos não mereciam mais nenhum segundo de sua atenção ou esforço. No entanto, ele não resistiu a deixar um último aviso. O jovem lançou um olhar carregado de malícia pura para garantir que o trauma fosse permanente. A intimidação funcionou perfeitamente. O terror paralisou os irmãos, que perceberam tarde demais que haviam provocado um monstro disfarçado de criança. Eles permaneceram congelados, incapazes de reagir. O medo da morte ainda pairava no ar, impedindo qualquer pensamento de retaliação futura. O jovem Baskerville se afastou com a confiança de um predador no topo da cadeia alimentar. A hierarquia da academia havia mudado irrevogavelmente naquele instante. Enquanto isso, a manhã avançava na mansão principal. Longe da violência dos jovens, a administração tratava dos assuntos políticos do clã. Um conselheiro apresentou um relatório urgente ao líder. Havia uma disputa territorial em andamento envolvendo uma mina de rubis e o clã rival Morg. O funcionário alertou que os inimigos provavelmente fariam o primeiro movimento. A tensão política entre as famílias estava prestes a explodir. O patriarca ouviu a notícia com sua frieza habitual. Ele parecia quase entretido com a audácia dos rivais em desafiar o território Baskerville. O subordinado continuou detalhando a logística de guerra. As forças de defesa já haviam desocupado as instalações, preparando o terreno para o conflito iminente. Mas o relatório tinha uma segunda parte mais delicada. O velho hesitou, nervoso, sabendo que a próxima informação poderia perturbar o humor de seu mestre. O líder do clã aguardou em silêncio. Ele percebeu a tensão do servo e exigiu saber o que mais havia acontecido sob seu teto. O conselheiro finalmente revelou o incidente na academia. Ele relatou que os jovens mestres haviam sofrido danos físicos completos e brutais. A lista de ferimentos era extensa e chocante. Mandíbulas foram estilhaçadas e ossos quebrados, evidenciando uma violência incomum até para os padrões da família. O conselheiro tentou minimizar o conflito recente, argumentando que a união entre os jovens impediria disputas graves. Ele buscava suavizar a brutalidade do incidente para o líder do clã. Contudo, a menção ao exame teórico fez o patriarca interromper seus pensamentos. Algo naquela informação despertou seu interesse imediato e aguçado. O silêncio solene dos corredores da mansão foi quebrado. Passos firmes se aproximavam do escritório principal, carregando uma presença que não podia ser ignorada. Vikir surgiu à porta, ostentando um sorriso que mascarava perfeitamente suas verdadeiras intenções. O jovem sabia exatamente como se portar para parecer inofensivo. Com uma naturalidade desconcertante, ele cumprimentou o líder supremo da família. Não havia traço de medo em sua voz, apenas uma calma calculada que desafiava a hierarquia. Ele brincou com a formalidade do título, agindo como se estivesse confuso. Era uma tática deliberada para manter os adultos desequilibrados e testar a paciência deles. O conselheiro suava frio diante daquela audácia, enquanto Hugo observava em silêncio. O líder tentava decifrar o que realmente se passava na mente daquela criança prodigiosa. Vikir então mudou o tom, elogiando tecnicamente o desempenho dos irmãos que acabara de derrotar. Ele analisou a estratégia de combate deles com a frieza de um veterano, não de um aluno. Após a análise tática, ele fez uma pausa estratégica. O sorriso permaneceu, mas o ar ao redor dele parecia ter ficado mais pesado. O protagonista questionou se havia cometido algum erro ao demonstrar sua superioridade. A pergunta era uma armadilha retórica, pois ele sabia que, nesta família, a força era a única lei. Por um breve instante, a máscara de inocência caiu. A intensidade de sua aura revelou a profundidade de seu poder, chocando os observadores com sua verdadeira natureza. O conselheiro, nervoso, relatou que os derrotados haviam aceitado o resultado e oferecido perdão
A situação política interna havia sido contida, embora a tensão permanecesse. Vikir recebeu a notícia com satisfação. Ele havia manipulado o resultado para garantir sua posição sem criar uma guerra aberta, exatamente como planejado. A narrativa então se voltou para um evento sombrio do passado. Foi lembrado o momento em que a sobrevivente de uma família arruinada pelos Baskerville veio implorar diante do trono de ferro. A lembrança daquele dia reforçou a crueldade impiedosa de Hugo. O patriarca era um monstro que devorava os fracos, e Vikir sabia que estava lidando com a personificação da tirania. O jovem declarou friamente que o perdão não passava de uma desculpa conveniente para os fracos. Para ele, a clemência era apenas o refúgio daqueles incapazes de buscar a própria vingança. O patriarca absorveu aquelas palavras com intenso interesse. A filosofia impiedosa do filho ecoava exatamente os valores distorcidos e a sede de poder que ele tanto prezava na família. Vikir manteve a postura firme diante do líder do clã. Ele aguardou o veredito em silêncio, sustentando o peso daquela confissão audaciosa sem demonstrar medo. Para a surpresa dos presentes, Hugo irrompeu em uma gargalhada satisfeita. A brutalidade demonstrada pelo garoto não gerou punição, mas sim uma aprovação sádica por parte do pai. O líder estendeu a mão repentinamente em direção ao filho. O protagonista, por um breve instante, hesitou, surpreso com o gesto que parecia uma oferta ou um convite. Contudo, o garoto rapidamente recuperou o disfarce perfeito. Ele abriu um sorriso radiante e inocente, ocultando a escuridão de sua alma atrás da máscara de uma criança feliz. Dispensado, Vikir virou as costas e caminhou em direção à saída. O teste psicológico havia acabado, e ele sobrevivera mais um dia na Cova dos Leões. No entanto, seus passos cessaram abruptamente antes de cruzar a porta. O protagonista sentiu a presença do mordomo logo atrás, indicando que a interação ainda não havia terminado. O servo o observou com uma atenção calculada. Parecia haver algo mais a ser dito sobre o desempenho do jovem mestre na avaliação intermediária. O homem comentou sobre os resultados com um sorriso enigmático. Havia uma sugestão sutil em sua voz, como se ele estivesse testando os limites daquela criança prodígio. A expressão infantil de Vikir desapareceu instantaneamente. O aborrecimento e uma pontada de hostilidade tomaram conta de seu rosto ao perceber que estava sendo analisado tão de perto. Mais tarde, o cenário mudou para o vasto depósito de suprimentos da família. O garoto foi levado até lá para escolher pessoalmente sua recompensa pelo sucesso recente. Diante das prateleiras repletas, o protagonista fez uma exigência peculiar ao administrador. Ele rejeitou categoricamente qualquer item processado ou manufaturado que lhe foi oferecido. O jovem virou-se com um olhar decidido, especificando exatamente o que desejava. Sua escolha estratégica fugia completamente do que se esperaria de uma criança naquela posição. O administrador do depósito ficou visivelmente perplexo. O pedido específico por grãos crus e ingredientes básicos não fazia o menor sentido para alguém da nobreza. Vikir observou os ingredientes que havia solicitado especificamente. Eram sementes cruas e não processadas, itens que ninguém, em sã consciência, consideraria uma refeição adequada. Sem hesitar, o jovem levou uma delas à boca e mastigou. O cozinheiro, observando ao fundo, ficou chocado com a atitude bizarra daquela criança. O sabor era atroz, um amargor intenso que revirava o estômago. Contudo, Vikir forçou-se a engolir, ignorando o próprio instinto de rejeição física, para cumprir seu objetivo. Ele precisava se acostumar com aquilo rapidamente. O garoto avaliou o restante do saco, calculando mentalmente se a quantidade seria suficiente para o seu plano. Vikir então se voltou para o servo atônito com um novo pedido. Havia mais uma instrução específica sobre como aqueles grãos deveriam ser preparados para o futuro. A solicitação deixou o funcionário visivelmente nervoso. As ordens do jovem mestre fugiam completamente do padrão esperado e desafiavam a lógica culinária da casa. Aqueles grãos, conhecidos como feijões sangrentos,
tinham um propósito crucial. Eles seriam a ferramenta secreta de Vikir para o exame prático que ocorreria em 5 dias. Durante o período de preparação, o protagonista manteve sua rotina. Ele caminhava com a certeza de que seu corpo estava absorvendo as propriedades necessárias. Um sorriso confiante, quase predatório, surgiu em seu rosto. Vikir sabia que a verdadeira vantagem naquela família não vinha da força bruta, mas do conhecimento oculto. A prova exigiria algo extremo dos candidatos: dormir e conviver ao lado da carcaça de um demônio, suportando a corrupção que emanava dela. A maioria falharia miseravelmente, fugindo ou sucumbindo à pressão do ambiente hostil, incapaz de descansar sob tal ameaça constante. O objetivo real era a adaptação absoluta a ambientes letais. Era necessário enganar os sentidos dos monstros para sobreviver ao lado deles. Graças à ingestão metódica dos feijões, a aura de Vikir começou a mudar. Ele estava moldando sua própria energia para se camuflar. Sua presença humana estava sendo suprimida, dissipando-se como fumaça para que ele se tornasse indetectável pelas bestas que enfrentaria. Finalmente, o prazo acabou. Vikir e os outros jovens da família Baskerville se posicionaram diante da Floresta Sombria para o início da brutal avaliação de sobrevivência. Os jovens candidatos da família chegaram à montanha designada para o início do teste de sobrevivência. O instrutor dos Baskerville surgiu diante deles para ditar as regras cruéis da avaliação. Ele apontou sua bengala para o grupo, exigindo atenção absoluta antes de prosseguir. O homem explicou friamente o sistema de pontuação. A simples sobrevivência valia 50 pontos, enquanto abater um monstro elevava a nota para 70. Contudo, havia um detalhe crucial sobre a hierarquia da pontuação que ele precisava esclarecer. Os jovens ouviram com apreensão quando ele revelou a impossibilidade de uma nota perfeita, alertando-os sobre a realidade brutal que enfrentariam. Com o aviso dado, o instrutor desapareceu instantaneamente, deixando as crianças sozinhas para enfrentar o perigo. Um dos irmãos reagiu de imediato, correndo em direção a um local que acreditava ser vantajoso com base em informações antigas. Seus irmãos o seguiram de perto, planejando usar o conhecimento dele para roubar a vitória para si mesmos. A discórdia surgiu instantaneamente entre o grupo, com os jovens rejeitando ordens e competindo pela liderança enquanto avançavam. De longe, o instrutor observou o início da provação, confirmando que o verdadeiro teste havia começado. Ele tragou seu cigarro calmamente, indiferente ao destino daqueles que acabara de abandonar na floresta. Enquanto isso, Vikir permaneceu imóvel ao ser cercado pelas feras, testando se sua preparação prévia funcionaria. O instrutor sabia que os cães das sombras não teriam piedade e cumpririam seu papel de caçadores com eficiência. O que ninguém percebeu foi a presença de um observador oculto, vigiando a cena silenciosamente por trás de uma árvore. Vikir caminhou pela floresta e descartou um galho seco, ciente de que estava sendo seguido. Ele precisava agir com naturalidade para não alertar sua sombra. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. O jovem já havia decidido onde passaria a noite e sabia exatamente como manipular a situação a seu favor. Ele parou diante de uma árvore imensa, cuja copa bloqueava a luz das estrelas. Aquele seria o local ideal para seu acampamento. Usando o bastão, Vikir testou a densidade da terra sob seus pés. O solo estava macio o suficiente para o que ele planejava fazer a seguir. No entanto, ele manteve seus sentidos aguçados. Sabia que qualquer movimento falso poderia revelar que ele havia percebido a presença do intruso. O observador mascarado manteve-se oculto atrás de um tronco, vigiando com curiosidade enquanto o garoto se espreguiçava, demonstrando uma calma irritante. O espião estreitou o olhar, analisando cada gesto de Vikir. Ele tentava entender se aquela tranquilidade era arrogância ou uma estratégia deliberada. Ignorando a vigilância constante,
Vikir começou a reunir lenha calmamente, focado apenas em preparar seu abrigo para a noite que se aproximava. Enquanto trabalhava, sua mente vagava para memórias de combates passados. Cada movimento de coleta parecia um reflexo de seus treinos com a espada. O esforço físico logo cobrou seu preço. O jovem parou para limpar o suor da testa, sentindo o cansaço do trabalho manual acumular-se. Contudo, aquela fadiga era insignificante, comparada às batalhas mortais contra bestas que ele sabia serem inevitáveis em seu futuro. Satisfeito com o buraco que havia preparado, Vikir deitou-se confortavelmente. Ele parecia totalmente relaxado, como se estivesse em sua própria cama. O homem mascarado permaneceu imóvel nas sombras, observando com incredulidade a falta de tensão do garoto em um ambiente tão hostil. A noite caiu e uma fogueira foi acesa. Vikir sentou-se perto do fogo, aguardando pacientemente, sabendo que seu vigilante ainda estava lá em cima. Do alto das árvores, o observador continuou sua guarda silenciosa, ponderando se o jovem Baskerville era apenas ingênuo ou perigosamente confiante. A quietude da floresta noturna cobria o ambiente, ocultando os perigos que espreitavam nas sombras. Vikir, no entanto, mantinha-se perfeitamente calmo, com o olhar focado em algo que ninguém mais percebia. Um leve sorriso de escárnio curvou seus lábios. O protagonista sabia exatamente quem o estava observando. O fogo crepitava alto, assando a caça e servindo como um farol óbvio na escuridão da mata. Escondidos na vegetação, os instrutores debatiam a aparente estupidez do garoto em se expor daquela maneira, mas Vikir não estava sendo descuidado. Ele estendeu a mão, canalizando mana para executar seu verdadeiro plano. De repente, o solo explodiu, lançando terra e detritos para o alto em uma distração calculada. Ao verificar o resultado, o jovem confirmou com satisfação que a presença incômoda dos vigilantes havia desaparecido. Livre da supervisão indesejada, ele pôde finalmente focar na vala profunda que escondia seu verdadeiro objetivo. O caminho agora estava livre para ele se aproximar da barreira de arame que marcava o limite mortal daquela zona. Ignorando o aviso de perigo extremo, Vikir empunhou sua espada e adentrou a área restrita com passos firmes. Não demorou para que seus instintos de caçador captassem um rastro peculiar no solo. O protagonista analisou o terreno e notou as raízes carbonizadas, evidência de uma batalha recente e destrutiva. Um som repentino chamou sua atenção, fazendo-o erguer a guarda imediatamente. Diante dele jazia um membro decepado e ainda em chamas, prova brutal da criatura que habitava aquele lugar proibido. As presas flamejantes confirmaram as suspeitas de Vikir. A criatura que habitava a área restrita era, de fato, uma ameaça letal. No entanto, o jovem não sentiu medo. Pelo contrário, uma estranha satisfação surgiu ao perceber que sua dedução estava correta. Encontrar o monstro era parte essencial de seu plano. Ele reconheceu a besta imediatamente. Tratava-se de um cão infernal, uma abominação de fogo que superava qualquer desafio esperado para um novato. A criatura não demonstrou paciência. Com um rugido que fez o ar vibrar, ela acumulou chamas na garganta, pronta para incinerar o intruso. O ataque veio na forma de uma investida veloz. O monstro se lançou como um projétil vivo, cobrindo a distância em um piscar de olhos. Vikir sabia que bloquear o golpe era impossível. Em seu corpo atual de 8 anos, tentar parar aquela massa de músculos e fogo seria suicídio imediato. Contudo, a desvantagem física não o abalou. A experiência de sua vida passada lhe dava a calma necessária para ver através da fúria do animal. Ele se moveu no último segundo. O jovem evitou as garras incandescentes por um triz, deixando a besta passar direto. A força excessiva do monstro tornou-se sua fraqueza. Incapaz de frear a tempo, o cão infernal colidiu com o vazio, onde seu alvo estava instantes antes. Vikir observou a dificuldade da criatura em se reorientar. Ele sabia que bestas daquele porte tinham problemas sérios para lidar com mudanças
bruscas de direção. A fera recuperou o equilíbrio, seus olhos brilhando com uma fúria renovada. Ela percebeu que aquela pequena presa não seria fácil de abater. Aproveitando a breve pausa, Vikir sacou sua arma secreta. Não era uma espada, mas um pequeno frasco que ele havia preparado antecipadamente. Ele derramou o conteúdo viscoso sobre o próprio corpo. O líquido escorreu pelo uniforme, criando uma camada protetora e escorregadia. Com um movimento calculado, ele espalhou o resto da substância no chão ao seu redor. Agora, o campo de batalha estava preparado para receber a próxima investida. A tática funcionou perfeitamente. Quando a besta tentou atacar novamente, suas patas perderam a tração no solo lubrificado, fazendo-a deslizar desajeitadamente e expor sua guarda. Vikir aterrissou com leveza, recuperando o equilíbrio imediatamente após a manobra evasiva. Enquanto a besta tentava se reorientar, o jovem permaneceu imóvel, observando seu oponente com frieza calculista. Com um gesto simples e arrogante, o protagonista estalou os dedos, ativando a armadilha que havia preparado. A reação foi instantânea. A centelha provocada pelo atrito encontrou o combustível espalhado, selando o destino da criatura. Vikir virou as costas com indiferença, permitindo que as chamas consumissem o inimigo sem que ele precisasse desferir mais nenhum golpe. O pavor tomou conta do olhar da fera, que percebeu tarde demais a astúcia letal de sua pequena presa. Com a vitória assegurada, o rapaz observou a agonia final do monstro, sentindo a satisfação de um plano perfeitamente executado. O cão infernal finalmente sucumbiu, tombando sem vida sobre a mistura viscosa que causou sua derrota. Mas o trabalho de Vikir ainda não havia terminado. Seus olhos brilharam com uma ganância predatória ao empunhar sua lâmina. Ele analisou a anatomia da carcaça, identificando que o verdadeiro prêmio estava protegido pela rigidez da caixa torácica. O protagonista localizou o ponto exato onde a defesa natural da besta apresentava uma falha explorável. Com precisão cirúrgica, ele ergueu a espada, pronto para realizar a extração que tanto desejava. A lâmina perfurou a pele espessa sem hesitação, abrindo caminho através da carne morta. Uma essência mística começou a emanar da ferida aberta, liberando o poder acumulado pela criatura. Vikir estendeu a mão e começou a absorver aquela energia pura, canalizando-a diretamente para fortalecer seu próprio corpo. O golpe final de Vikir foi preciso e impiedoso. Ele garantiu que a criatura não teria qualquer chance de se recuperar. A armadilha improvisada havia cumprido seu propósito. A besta jazia inerte no chão, derrotada pela astúcia do guerreiro reencarnado. No entanto, a vitória não trouxe alívio, apenas uma satisfação fria. Um sorriso sutil surgiu em seu rosto ao perceber a eficácia de seus métodos. Algo dentro dele pareceu se romper. As correntes que limitavam seu potencial começaram a ceder diante da adrenalina do combate real. A calmaria, contudo, foi breve. Passos pesados ecoaram na escuridão, anunciando que o perigo ainda não havia passado. O protagonista imediatamente aguçou seus sentidos. Ele percebeu que a comoção da batalha havia atraído atenções indesejadas. Das sombras, novas ameaças emergiram. Mais bestas surgiram, com seus corpos em chamas e olhares fixos na presa vulnerável. Vikir encarou a alcateia que se formava. Em vez de medo, ele questionou silenciosamente se aquelas criaturas buscavam vingança pelo companheiro caído. Com um movimento fluido, o jovem separou a cabeça do monstro derrotado de seu corpo, transformando o cadáver em uma ferramenta de intimidação. Ele ergueu o troféu macabro diante dos recém-chegados. Vikir deixou claro que sua intenção, desde o início, era caçar muito mais do que apenas um deles. A provocação atingiu o alvo. As bestas reagiram com fúria, emanando uma aura assassina, enquanto se preparavam para despedaçar o humano insolente. O protagonista manteve a compostura, analisando friamente a disposição dos inimigos. Seus olhos calculavam a trajetória de cada possível ataque simultâneo.
Diante daquela calma antinatural, até mesmo os monstros hesitaram. O instinto predador deles alertava que aquela criança era mais perigosa do que aparentava. Cercado por todos os lados, Vikir parou de conter sua presença. Ele decidiu mostrar àquelas criaturas o que era o verdadeiro medo. Sua intenção assassina se manifestou fisicamente, projetando uma aura aterrorizante, que prometia devorar qualquer um que ousasse avançar. Uma presença aterrorizante emergiu das sombras, revelando ser um Cérbero, uma criatura lendária que não deveria estar ali. Vikir sentiu um calafrio momentâneo ao reconhecer o nível de ameaça. Aquela besta possuía uma classificação de perigo muito acima do que ele poderia enfrentar normalmente. No entanto, ao esquivar do primeiro ataque brutal, o protagonista percebeu algo estranho na movimentação do monstro. As costas da criatura estavam crivadas de lanças e feridas profundas. Aquele predador já estava lutando pela vida antes mesmo de encontrá-lo. O jovem deduziu rapidamente que a besta havia escapado de uma caçada implacável, provavelmente ferida por guerreiros bárbaros das redondezas. O medo deu lugar a um sorriso confiante. Enfrentar um monstro de classe alta que já estava à beira da morte era uma oportunidade de ouro. Vikir canalizou sua energia interna para a lâmina, preparando-se para explorar aquela vantagem inesperada com força letal. Ele sabia que, naquele estado debilitado, a criatura não teria a resistência necessária para suportar seus ataques concentrados. Sem hesitar, o protagonista saltou em direção ao perigo, visando os pontos vitais expostos da besta gigante. Ele desceu sobre o inimigo com precisão cirúrgica, usando a própria força do impacto para penetrar as defesas do monstro. O Cérbero rugiu, tentando contra-atacar, mas Vikir já havia previsto o movimento e se reposicionado. O jovem moveu-se com uma agilidade sobrenatural, dançando ao redor dos ataques desajeitados da criatura ferida. Com o alvo perfeitamente alinhado, Vikir preparou o golpe final, seus olhos fixos na vitória iminente. A espada cortou o ar, desenhando arcos de energia que atingiram as cabeças da besta simultaneamente. O monstro urrou em agonia, sentindo o poder esmagador do garoto selar seu destino. O impacto do golpe ressoou através da criatura, quebrando suas defesas naturais. A besta percebeu tarde demais que sua pele impenetrável havia sido violada. A fúria acendeu no olhar do monstro. Ele reconheceu que aquele pequeno humano não era uma presa inofensiva, mas uma ameaça que precisava ser erradicada imediatamente. Vikir manteve a concentração absoluta, preparando-se para o próximo movimento. Ele sabia que qualquer hesitação diante daquela aura assassina resultaria em sua morte. A besta investiu com selvageria, mas o jovem previu o ataque. Ele deslizou agilmente por baixo do monstro, escapando das garras letais por uma fração de segundo. Enquanto o corpo maciço da criatura passava sobre ele, o protagonista manteve o controle. A manobra arriscada foi executada com a precisão de um veterano. Aproveitando a brecha, ele lançou seu corpo em um contra-ataque aéreo. Vikir colocou toda a sua força restante naquele movimento descendente. No entanto, o esforço excessivo cobrou seu preço instantaneamente. O corpo, ainda em desenvolvimento, não suportou a sobrecarga de energia, forçando-o a expelir sangue. A besta, confusa pela esquiva, tentou se reorientar. O movimento evasivo do garoto havia comprado alguns segundos preciosos, mas a luta estava longe de acabar. Vikir aterrissou com dificuldade, sentindo o impacto vibrar em seus ossos. A exaustão física começou a pesar tanto quanto a gravidade. O sangue continuou a jorrar, um sinal alarmante de danos internos. Ele percebeu que havia forçado seus limites muito além do que sua condição atual permitia. Buscando um momento de respiro, o jovem se ocultou atrás de uma árvore robusta. A escuridão da floresta tornou-se sua única aliada, enquanto ele tentava controlar a respiração. Seus instintos gritaram em alerta máximo. Ele sabia que não poderia permanecer ali por muito tempo. A calmaria era apenas o prelúdio de um novo ataque. O cão de duas cabeças
rondou a área, farejando o ar com voracidade. A criatura estava caçando ativamente, tentando rastrear a localização exata de sua presa ferida. O cheiro metálico de sangue permeou o ambiente. Para o predador, aquele rastro era um farol inconfundível, que denunciava a posição da vítima vulnerável. Encostado no tronco, Vikir avaliou a gravidade de sua situação. Ferido e encurralado, ele compreendeu que sua furtividade havia sido comprometida pelo próprio ferimento. As 3 cabeças da besta coordenaram a busca, exalando uma pressão letal sobre a floresta. O monstro não deixaria sua presa escapar novamente. O protagonista percebeu que um confronto direto seria suicídio naquelas condições. Ele forçou seu corpo ferido a recuar o mais rápido possível. Ele admitiu a dura realidade de suas limitações físicas atuais. Vencer pela força bruta estava fora de questão. No entanto, sua mente de caçador veterano rejeitou o desespero. Era preciso encontrar uma estratégia alternativa para sobreviver. A criatura continuava implacável, movida apenas pelo instinto de matar. O perigo crescia a cada segundo. Vikir sabia que, sem sua experiência de vida anterior, já teria sido estraçalhado. Ele usou cada grama de conhecimento para se esquivar da morte. Ele agradeceu mentalmente as técnicas de movimentação que aprendeu com tribos bárbaras no passado. Aquelas lições antigas agora garantiam sua sobrevivência. O jovem guiou a perseguição para uma área específica da mata. Ele não estava apenas fugindo, mas atraindo o inimigo para um terreno vantajoso. Com um salto desesperado, ele colocou um obstáculo entre si e o predador. Precisava ganhar tempo para preparar o próximo passo. A besta, furiosa com a evasão, redobrou a velocidade e a agressividade. A barreira física não seria suficiente para contê-la por muito tempo. O jovem correu através das árvores, ignorando a exaustão que pesava em seus membros. O destino estava próximo. Ao aterrissar, ele varreu a área com o olhar, buscando o ponto exato que precisava. Seus cálculos tinham que estar certos. O local-alvo apareceu diante dele, no meio da clareira. Era ali que ele pretendia virar o jogo contra a monstruosidade. Contudo, um arrepio percorreu sua espinha antes que pudesse agir. Ele percebeu tarde demais que a distância não era segura. A presença avassaladora do monstro surgiu logo atrás dele, bloqueando qualquer rota de fuga. O caçador havia sido alcançado. Vikir freou bruscamente, seus pés deslizando pelo terreno acidentado enquanto tentava recuperar o equilíbrio. A besta de 2 cabeças não hesitou, lançando-se do alto para esmagar o alvo vulnerável. O protagonista encarou a morte iminente, analisando friamente a trajetória das presas que desciam sobre ele. O impacto foi devastador, estilhaçando o solo onde o garoto estava uma fração de segundo antes. A monstruosidade ergueu-se sobre a poeira, certa de que havia encurralado sua presa indefesa. Vikir foi arremessado para trás pela onda de choque, seu corpo jovem mal suportando a intensidade do combate. Ele puxou o ar com dificuldade, os olhos arregalados, simulando um pânico que ele não sentia verdadeiramente. O predador atacou com fúria renovada, rasgando o ar com garras capazes de fatiar aço. No entanto, o medo desapareceu do rosto de Vikir, substituído por um sorriso de quem finalmente encontrou uma abertura. As cabeças da besta, movidas apenas por instinto sanguinário, avançaram sem perceber a mudança tática. A criatura concentrou toda a sua energia maligna, preparando-se para estraçalhar o humano insolente. O jovem assumiu sua postura de combate, segurando o simples pedaço de madeira com a dignidade de um mestre espadachim. Ele liberou sua força em um único movimento ascendente, convertendo a defesa em um contra-ataque brutal. O golpe conectou com precisão, a energia cinética do impacto repelindo o monstro com violência. A besta recuou, rugindo não mais de fome, mas de pura fúria ao reconhecer o perigo real diante dela. O jovem começou a contar mentalmente, aguardando com paciência fria o resultado de sua estratégia. Ele sabia que o tempo estava a seu favor. Enquanto o predador tentava avançar,
Seus movimentos tornaram-se subitamente lentos e descoordenados. Vikir observou a distância segura, continuando sua contagem regressiva implacável. A criatura sentiu uma reação violenta percorrer seu corpo, paralisando seus músculos internos. A energia letal começou a consumir sua vitalidade rapidamente. O protagonista manteve-se firme, encarando a fera nos olhos sem demonstrar medo. Ele sabia que o ataque decisivo já havia sido desferido momentos antes. Em um último espasmo de fúria, o monstro rugiu desesperadamente, tentando intimidar seu algoz antes que suas forças se esvaíssem por completo. A onda de choque e o vento atingiram o rapaz, que apenas protegeu o rosto contra os detritos. Ele suportou a pressão final, ciente de que a ameaça havia acabado. Exatamente como previsto, a besta desabou sem vida após dar apenas alguns passos. Vikir constatou que as lendas sobre a potência daquele veneno eram verdadeiras. A arma improvisada jazia no chão, tendo cumprido seu propósito letal. O silêncio voltou a reinar na floresta após a queda do gigante. Ele havia utilizado a toxina de uma serpente lendária, famosa por matar qualquer vítima instantaneamente se ela tentasse se mover além de uma curta distância. O jovem olhou para suas próprias mãos, surpreso com a eficácia devastadora da técnica que aplicou. O poder fluiu através dele, reafirmando sua capacidade de sobrevivência. O cadáver da criatura de 2 cabeças, agora, era apenas um obstáculo superado. A causa da morte seria evidente para qualquer um que analisasse os ferimentos depois. Contudo, o protagonista sabia que eliminar o guardião era apenas o início de sua missão. Seus olhos se voltaram para o que a besta estava protegendo. Diante dele, revelou-se a entrada de uma caverna sombria, um local conhecido por abrigar tesouros ocultos e servir de covil para monstros poderosos. Vikir aproveitou o momento para disfarçar seu cheiro e limpar os vestígios do combate. Ele precisava se preparar para adentrar o desconhecido. Ao examinar o solo, o rapaz encontrou rastros frescos e fluidos corporais que indicavam o caminho. Ele decidiu seguir as pistas imediatamente para encontrar seu verdadeiro objetivo. Vikir continuou seguindo a trilha, deixada pela criatura. Seus passos eram silenciosos, mas decididos sobre o solo irregular. O jovem parou diante de uma abertura sombria na rocha. Ele finalmente havia localizado a entrada que tanto procurava. Antes de prosseguir, o protagonista analisou o ambiente ao redor. Qualquer descuido naquele terreno desconhecido poderia ser fatal. Mesmo da entrada, ele conseguia perceber a energia emanando das profundezas. Havia uma densa concentração de mana escondida sob a superfície deteriorada da caverna. Vikir tentou perscrutar a escuridão à frente, mas não viu nada. O abismo parecia se estender muito além do que ele havia calculado inicialmente. Longe de sentir medo, o jovem sorriu com antecipação. Aquele desafio era exatamente a oportunidade que ele precisava para testar seus limites. Sem hesitar, ele adentrou as sombras. A atmosfera pesada da caverna o engoliu enquanto ele deixava a luz do dia para trás. Enquanto descia, o protagonista manteve seus sentidos em alerta máximo. O silêncio opressivo do lugar era quebrado apenas pelo som de sua própria respiração. Ele avançou com determinação pelas entranhas da terra. A escuridão parecia interminável, mas sua vontade permanecia inabalável. De repente, uma radiação intensa surgiu no fim do túnel. Algo brilhava com força no coração daquele labirinto subterrâneo. Vikir cobriu os olhos instintivamente. O contraste repentino com a escuridão absoluta ofuscou sua visão por um breve momento. Ao recuperar o foco, ele se deparou com uma câmara de pedra antiga. No centro, uma gema pulsante banhava o recinto com uma luz sobrenatural. O jovem se aproximou do artefato com interesse analítico. Ele deduziu que a pedra estava imbuída com mana suficiente para manter aquela iluminação eterna. No entanto, sua atenção foi desviada da joia. Vikir percebeu subitamente que não estava sozinho naquela sala esquecida. Encostado na parede fria, repousavam os restos mortais de um antecessor.
Alguém havia descoberto aquele segredo muito antes dele, mas encontrou ali o seu fim. Vikir notou um pedaço de pergaminho antigo caído próximo aos restos mortais e decidiu recolhê-lo. Aquele esqueleto silencioso guardava as últimas palavras de um antecessor que pereceu na escuridão. Ao examinar o documento, o jovem percebeu que tinha em mãos um registro vital do passado. O conteúdo da carta fez o sangue de Vikir gelar ao reconhecer a história oculta da família. O relato descrevia como 2 irmãos, Baskerville, encontraram acidentalmente aquela câmara lendária. Eles passaram um tempo incalculável tentando desvendar o segredo final para obter o tesouro. No entanto, a missão se tornou uma prisão, mantendo-os cativos ali enquanto buscavam uma resposta. Vikir continuou a leitura, surpreso com a crueldade das regras impostas naquele lugar esquecido. O prêmio diante deles exigia mais do que habilidade. Exigia uma transformação fundamental. As runas mágicas explicavam que a existência individual era o único impedimento para o sucesso. Os irmãos concluíram que, para alcançarem o objetivo, a dualidade precisava deixar de existir. A única forma de reivindicar o poder da masmorra era fundir as 2 existências novamente em uma só. Diante daquela verdade terrível, a cooperação se tornou impossível e as armas foram preparadas. Aceitando o destino cruel, irmão se voltou contra irmão para decidir quem sobreviveria para reclamar o prêmio. O silêncio da caverna foi quebrado pela violência, selando o destino sangrento de um deles. O pergaminho narrava o desfecho brutal daquele dia fatídico. Para conquistar o poder, um dos irmãos foi forçado a tirar a vida do outro em um combate mortal. No entanto, a vitória não trouxe glória. O sobrevivente foi imediatamente consumido pelo horror e pela loucura de ter derramado o sangue de sua própria família. O peso da culpa esmagou sua alma. Ele percebeu tarde demais que havia assassinado o próprio irmão por causa da ganância imposta pelas regras da masmorra. Incapaz de suportar o remorso, o vencedor decidiu abandonar o local, fugindo da câmara e deixando para trás o prêmio manchado de sangue. Séculos depois, restavam apenas os ossos secos daquele que pereceu, permanecendo como uma testemunha silenciosa da tragédia fratricida. Vikir deixou o papel antigo cair de suas mãos. A história servia como um aviso sombrio, mas sua mente analítica já trabalhava em uma interpretação diferente. Ele voltou sua atenção para a gema pulsante. Aquele sacrifício do passado parecia indicar que a morte era a única chave para obter o tesouro. Contudo, o jovem Baskerville recusou-se a aceitar essa conclusão simplista. Ele sabia que toda masmorra possuía uma lógica interna, por mais cruel que fosse. Não existia desafio impossível para quem conhecesse as regras. Se havia um bloqueio, havia também uma maneira de superá-lo ou contorná-lo. Os antepassados falharam e morreram porque aceitaram as condições impostas literalmente, sem questionar a verdadeira natureza do teste. Ao observar os restos mortais uma última vez, uma epifania atingiu o protagonista. A situação dele era fundamentalmente diferente daquela descrita no diário. A resposta para o enigma não estava na força bruta ou no combate, mas na circunstância específica em que ele se encontrava naquele momento. Um sorriso confiante e sagaz surgiu em seu rosto. O que parecia uma maldição inevitável para uma dupla era uma vantagem óbvia para ele. A tragédia do passado ocorreu apenas porque existiam 2 competidores. A masmorra exigia a singularidade, não necessariamente o assassinato. Como Vikir estava sozinho desde o início, a condição de unicidade já estava cumprida. Ele estendeu a mão para reivindicar o prêmio que lhe pertencia por direito. Vikir se posicionou sobre a borda do altar. Ele compreendeu que o momento decisivo para reivindicar o legado havia chegado. Com um movimento brusco, o jovem estilhaçou os cristais vermelhos. A resposta para o enigma estava na destruição daquela barreira, e não no fratricídio. Ele sorriu convicto de sua dedução. A solução era a singularidade. Ao estar sozinho, ele cumpria a regra da masmorra. Os fragmentos caíram inertes no chão. O obstáculo físico havia sido removido
deixando o caminho livre para a manifestação mágica. Uma energia carmesim começou a emanar violentamente dos destroços. O poder oculto na masmorra finalmente despertava, reconhecendo a presença de um mestre solitário. O protagonista aguardou, observando a transformação da mana. A atmosfera do local ficou pesada e opressiva, com a liberação daquela aura. Seus olhos brilharam de pura antecipação e surpresa. O objeto que se formava diante dele superava qualquer expectativa que ele tinha sobre o tesouro oculto. Uma espada negra emergiu, banhada em luz vermelha. A relíquia antiga flutuava solenemente sobre o pedestal, emanando uma pressão avassaladora. A empunhadura pulsava com uma vida profana. 3 fendas brilhavam como olhos demoníacos, irradiando uma malícia ancestral que parecia encarar a alma de quem a olhasse. Letras rúnicas surgiram no ar, queimando com intensidade. Era uma linguagem proibida, descrevendo um poder que transcendia a compreensão humana comum. O choque atingiu Vikir como um golpe físico. Ele reconheceu a arma lendária imediatamente e pronunciou o nome da entidade a qual ela pertencia. A imagem de uma monstruosidade insetoide invadiu sua mente. Era a representação visceral do Lorde das Moscas, uma abominação antiga. Aquilo era parte das temidas constelações do diabo. Vikir percebeu que estava diante de uma força maligna que comandava legiões de pesadelos na mitologia. Ele se lembrou da gula, o pecado capital encarnado naquela forma bestial. Era um poder capaz de devorar tudo, uma entidade que exigia domínio absoluto. As lendas diziam que essa energia incontrolável havia sido acorrentada nas profundezas para evitar a destruição do mundo. Agora, as correntes estavam ao alcance de suas mãos. A lâmina diante dele carregava um histórico sangrento, responsável por inúmeras mortes em eras passadas. Era um artefato de destruição pura, esperando por um mestre. Sem hesitar, Vikir segurou o punho da arma com firmeza. Ele sabia exatamente o risco que corria ao tentar domar tal poder. O jovem aplicou toda a sua força para remover o objeto de seu descanso eterno. A pressão no ambiente aumentou drasticamente, reagindo à sua audácia. Subitamente, uma onda de agonia percorreu o corpo do protagonista. A energia malévola da espada tentou rejeitar seu novo portador, atacando-o violentamente. O poder corruptor infiltrou-se em sua pele, rasgando carne e vasos sanguíneos, enquanto tentava consumir o braço do rapaz de dentro para fora. Contudo, ele se recusou a soltar. Vikir suportou a invasão daquela força profana, impondo sua própria vontade férrea sobre a maldição do objeto. Finalmente, a resistência cedeu. Em suas mãos repousava agora uma arma lendária, forjada a partir do cadáver de uma antiga constelação demoníaca. O rapaz reconheceu a sorte imensa que teve naquele momento. Aquela era a Beelzebub, a encarnação da gula, uma relíquia de potencial incalculável. Sentindo o novo poder fluir, Vikir questionou os limites que alcançaria nessa nova vida. Com tal arma, sua vingança tornava-se uma certeza aterrorizante.